Glória a Deus, hermanos, muitas bendições, uma vez mais, dos que foram chegando. Bueno, abram suas Bíblias nesse domingo, 10 de setembro do ano 2023, abram suas Bíblias em Romanos, capítulo número 14. Eu trago um montão de livro hoje. Que bendição! Romanos, capítulo de número 14. Hoje vamos a celebrar a Santa Cena, não? A Cena do Senhor. Isso é importante, aunque na Santa Cena, eu sempre digo, não? É algo que teria que ser celebrado todos os dias, quando te sentas com tua família, quando paras para pensar, não? Quando nós outros respiramos um pouco, e nesse mundo conturbado, não, ao qual vivemos, respiramos um pouco de tudo isso que vivimos, de tudo o que nos passa, não? Quantas coisas nos passaram? Já pararam para pensar como foi a semana? Como foi tua semana, não? Quando uno para pensar quantas coisas hemos passado, tanto buenas como malas, não digo só malas, porque há muita coisa, muito de lo bueno nos passa também, isso que iba dizer, não? Por isso disse muito e não muito, porque já havia falado muitas coisas, para não quedar repetindo coisas, não? Que são coisas, nadie sabe o que é, não? Coisas é indeterminado, é qualquer coisa que nos pode passar, não? Mano, hoje vim com misturadores e tudo, né? Pelo que estão comigo, hoje vim disfarçado de crente, não? Porque hoje é Santa Cena, aqui põe a corbata, não? Está aí disfarçado de crente. Aproveitar me entrar no verano, porque no verano não dá, não. Bueno, Santa Cena passada eu me acordava, nem lá ministrei, porque não podia falar, não? E dou glória a Deus, que posso falar hoje. Por mais que tenha, estou cheio de moco todavia, pero posso falar. Isso é uma bendição de parte de Deus. Podemos respirar, não? Podem respirar aí, alguns com dificuldade, não? Que está com muito moco, pero podemos respirar. A gente enxufada é no hospital, não? Nesse exato momento, a qual não pode respirar, está respirando por meio de uma máquina. O que quero dizer com isso é que temos que ser gratos em nossas vidas, não? E não quedar infantilmente peleando por cada pabada, não? A Bíblia Jesus nos manda ser como ninho, não? Pero não nesse sentido de la pabada, de capricho, ninho, ele é caprichoso. Ele tem suas pabadas, ninho, não? Ele é caprichoso, ele é egoísta às vezes, não quer compartilhar o foguete com os outros ninhos, não? E quer o sujo, aí quando vê que o outro é melhor, ele quer o do outro, não? Às vezes assim, pero o que Jesus estava falando era da inocência do ninho, não? De ponto positivo. Pero a mesma Bíblia que diz para ser como ninho, diz para não ser como ninho depois. Pero em outra parte, por isso temos que estudar a palavra de Deus, não? Para tanto os sábados, às 19 horas, nós outros estudamos a palavra de Deus, para entender essas diferenças, não? Em outra parte da Bíblia diz o que é não ser como ninho. Pablo diz, eu quisera ter dado um alimento mais sólido, um alimento espiritual mais profundo. Ele, escritor de Hebreus, diz, há coisas grandíssimas que eu queria dizer. Pero eu não posso dizer os teres, porque os teres estão tomando leite todavia. E basicamente eu quero falar do reino de Deus. Glória a Deus, não? O reino de Deus é algo, é uma das piores doutrinas hoje, não? No meio teológico, das falsas ensinanças que há, acerca do reino de Deus. E isso vamos ver aqui um pouco hoje. Eu abro aqui no meu celular, porque eu também escrevi nesse celular. Escrevi por todo lado, não? A teologia de los hijos de Deus, não? E aí uno diz, Deus te chamou para ser cabeça e não cola. E é verdade? Sim, é verdade. Pero é uma verdade ao ponto de Jesus. Sempre, porque Jesus é a verdade. Comparado a Jesus, tem que comparar essa verdade. Porque Deus te chamou para ser cabeça e não cola. Deus nos chamou para ser príncipes e princesas. É verdade também isso? Não, porque ele é o rei, nós outros somos seus herdeiros, pero temos que ter cuidado com isso, porque está falando de uma salvação e não está falando de heredar o reino de Deus aqui na terra. Ojo, que
vamos heredar o reino de Deus acá na terra um dia, pero quando Ele estabelecer seu reino acá, mientras estamos acá bajo o governo del diablo, bajo el Deus desse ciclo, que é o diablo, não. E a teologia do reino agora, que vem com a teologia de los hijos de Deus, não? A teologia do reino, diz que temos que instituir o reino de Deus acá na terra agora, pero por meio de quê? De ações proféticas ou por meio de religiosidade. E não é assim. Quem vai instituir seu reino na terra é o próprio Deus, e nadie vai poder combater. Não é porque eu profetizei ou não profetizei, não é porque eu orei ou não orei. Temos que orar, temos que profetizar, temos que ser tudo isso, pero não é por mim, não é porque a igreja hace ou não hace. O que temos que fazer realmente é a ser parte do reino de Deus e ser reino de Deus aqui na terra. Pero que é isso? Pablo nos habla em Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. Eu solamente vou ler esse versículo, pero eu quero falar de contexto, não um pouco, porque não posso agarrar um versículo e sacar de seu contexto, porque senão eu crio uma confusão teológica, eu crio uma falsa doutrina, uma falsa ensinança. Diz assim: porque o reino de Deus, que és? Ou seja, o que não és. Quando falamos do que não és, também dizemos o que és, não? Às vezes, para dizer um sinônimo, nós outros temos que dizer o quê? Um antônimo, não? É muito comum, no dicionário, falar de antônimos para definir sinônimos. Então, se o que não és o reino de Deus, não és o que predica as igrejas hoje, não é o que predica a teologia da prosperidade, não é reino de Deus, não é o que predica as igrejas de reino agora, que predica reino agora. Sois filho e não sei o que, e tá bem, é verdade. Predicam verdades porque somos filhos. Pero orro com essa verdade. A verdade vai muitas das vezes lleno de mentiras, falando de possessões, focando em possessões em la terra. Um alto zero. Então, se eu devo ser não filho de Deus, eu devo ser primo, sobrinho ou ahijado, pero aquele ahijado, viste, que o padrasto não gosta, viste, que deixa de lado. Não, que se atua esse errado, não sei. Eu devo ser esse, porque eu não tenho alto 0 quilômetro. Não, bueno, casa própria, temos por um acaso, não? Meus sogros morreram e, bueno, quedamos na casa, compartimos, inclusive, com meu cunhado. Ou seja, o Deus se ouvidor de mim, segundo lá a teologia da prosperidade. Eu estou sendo irônico, tá bem? Quero aclarar isso aqui, porque está gravando essa palavra, eu subo em meu canal do YouTube, então se os teres estão se dando conta que eu estou sendo irônico, pero quem está escutando que está não. Então, se eu aclaro, estou sendo irônico, eu sei que Deus me ama e que morreu na cruz por mim, por meus pecados, e sei que o reino de Deus não lo és, o que está escrito aí, ó. Não és comida nem bebida. E aí ele diz sino. Sino é uma contradição, não? 14:17, versículo de número 17. Perdão que não disse. Dije, não? Versículo número 17. Então, se o reino de Deus não és comida, ele diz o que não és, e agora ele vai dizer o que és. O que és o reino de Deus? Não é o que as igrejas estão buscando hoje. O que as igrejas estão buscando hoje? Competência entre os irmãos. Redoze, não? Quem trair mais 12, quem trair mais. Aí o irmão que traz mais se envolve líder, que se envolve depois pastor. E pastor já é uma basura, uma estatura muito chiquita, não? Porque são todos apóstolos hoje. Não? Então, isso está completamente errado, é diretamente do demônio, não? Uma doutrina de Satanás, porque o reino de Deus é o que está escrito na Bíblia, a não ser que jogaram a Bíblia, não? Lá prenda fogo, tire na basura, não me serve como manual de fé e prática. Estou sendo irônico novamente. A Bíblia é nosso manual de fé e prática. E todos aqueles que hablam e interpretam a Jesus, como Pablo está sendo acá nesse momento, está falando de Jesus, porque ele também disse acerca do reino, quem ensinou mais a teologia do reino foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo falava de amor, falava de que se vós tenha 2 túnicas, tem que donar uma, tem que ajudar ao outro. Não quer dizer que vai quedar desnudo, não, pero tem que ajudar ao outro, tem que amar, tem que perdonar, tem que caminhar a segunda milha. Você
compadecer-se del outro, ter paciência. E é o mesmo que está predicando Pablo acá los romanos. Os romanos eram pessoas que entendiam muito da lei. Ao final, a lei romana nos ha influenciado até hoje, não? A lei de Argentina se basa na lei romana, tal qual como a lei de Brasil e a lei de vários países do mundo se basa na lei romana. E Pablo habla de lei e de graça, porque sem graça há desgraça, não podemos viver, não? E diz que não é comida nem bebida, sino. Então, se esse sino está sendo uma contradição à oração interior, dizendo, é justiça, paz e gozo, pero não é o gozo de eu ganhar um regalo, não é o gozo, não essa felicidade aparente do mundo, essa felicidade que dá quando recebemos, quizá, um beijo, um abraço, um regalo, não? Um auto 0 km, que felicidade, não? Estou sendo irônico, que eu nem mantê-lo pode, não? Não quero, tá bem? Sino é o gozo em el Espírito Santo. E aí está o grande mistério de nossas vidas. Porque vivimos uma vida tão desgraciada aqui na terra, desgraciada no sentido de que quando passamos problemas espirituais e problemas carnais, não em nossa carne, nós outros atribuímos essa obra ao diabo, não? E que bueno que temos o diabo, não? Parece até um amigo, porque temos alguém a quem poner a culpa, não? Sempre a culpa é do diabo, e não estou aqui advogando na causa do diabo, não sou advogado do diabo, não? Pero nós outros somos responsáveis por nossas atitudes, nossas ações. Ao final, o diabo está sendo o trabalho dele, não? Não digo que está bem, está mal, ele já está rurgado, já vai prestar conta a Deus, não? Já vai viver esse tormento. Pero nós outros atribuímos ao inimigo a obra mala que nos passa a nós outros. Só que o mal que nos passa a nós outros, muitas das vezes, conivente, descende de nossas decisões, é o resultado de nossas decisões. Eu não estou falando el acaso, não? Por exemplo, o el acaso, enfermidades. Há enfermidades que são el acaso, pero há enfermidades que são produzidas por mim, não? Se eu me quedar andando com o torso desnudo, ele é frio, que vai me agarrar um resfriado. E a culpa foi de quem? Del diabo? Não, foi de minha estupidez, não? De minha insanidade de andar com o torso desnudo em frio e me enfermei. Também poderia ser qualquer outra enfermidade. Que eu não quero quedar citando, vocês já sabem. Eu estou dando exemplos que há problemas que são meus, que eu los hago, e há problemas que são el acaso, que é a própria vida, que é o que Jesus nos disse, que en mundo íbamos a ter aflição, não podemos viver acá nessa terra. Não sei se vocês se acordam da película, los viejos vão se acordar, nem me acordo o nome, não? Que tinha o pibito que vivia dentro de um globo de aire, se acordam? Essa película foi feita para falar primeiro dessas enfermidades, não, as primeiras enfermidades imunes que estavam assim, que estavam começando a ser descobertas, não? Que agarraram o pibito e puseram dentro do globo. Se acordam? Qual o nome? Depois googleiam essa película. É uma película vieja, não? E criava o PIB dentro do globo, não? E o PIB não podia acenar, não podia tocar ao mundo afora. Um dia, não? Me parece que um dia se sai do globo e se dá conta de que há uma vida fora, não? Parece me hace acordar de Platão, 500 anos antes de Cristo, não? Hablando del mundo de las sombras, não? Os cristianos, muitas das vezes, inspirados em la palavra de Deus, infelizmente, vivem no mundo de las sombras. Não vivem essa liberdade de la qual Cristo nos ha chamado. Eles creem que libertar é a vestimenta. A liberdade é poder pôr luzes nas igrejas agora, não? Está de moda o pastor não usar saco. Eu, por acaso, estou de saco hoje, eu uso
remeira, uso qualquer coisa, não? Não tenho problema nenhum. E por isso eu disse, ironicamente, estou disfarçado de crente hoje, não? Igual me gusta muito, não? O saco que é do bonito, mais hermoso do que já sou. Abre aí, por favor. Então, vocês, muitas das vezes nos ocorre isso, não? Esse PIB aí, cresceu, não? Está re grande. Mano, seja bem-vindo. Então, vocês, nós outros muitas das vezes crescemos que essa liberdade a qual Cristo nos chamou é o vestimento, é o modo de falar. Vê que o cristiano habla em cristianês, não? Não pode falar essa palavra que é torpe, ou então se não habla. Pero insulta o outro cristianamente, não? Ou seja, não é pecado igual? Esse hijo del diablo é melhor que me chame de hijo de outra coisa, não? Do que del diablo. Porque la madre, por mais que se prostitua, el diablo não lo é, não? Inclusive, as madres prostitutas, a maioria delas vezes, cuidam muito bem de seus filhos, não? E el diablo, não creio que vai cuidar bem de nadie, não? Aunque o diablo também tem seus filhos, não? Pero, eu digo ironicamente. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, sendo justiça, paz e gozo. Se nós outros nos ubicamos em contexto inicial desse texto, Pablo está falando que havia uma diferença em la comida. Claro, porque o contexto histórico, não só de la região aí de Roma era uma cidade cosmopolita, aí está, que quer dizer isso, havia gente de todas as nações do mundo em Roma, ao final era a capital do império, tal como Pablo também habla de isso em Coríntios, também trata desse tema em Coríntios, porque em Coríntios também era uma cidade uma cidade onde havia gente de todos os lugares do mundo, cosmopolita, aí está, cosmopolita, ou se era, eu já quero falar em grego, não, e aí não sai, cosmopolita, aí está, polis de pessoas, não, de la polis, e cosmos de todo mundo, aí está. Havia gente de todo lugar do mundo, de toda a cultura, porque era uma cidade portuária. E se toca no mesmo tema, de la vianda, de la comida, porque todas as comidas estavam sacrificadas a ídolo. Pero cristiano, quando é maduro, sabe que existe a doutrina de Deus. O que é a sana doutrina? Estudo é todo o que está dentro da ética. E eu já falei acá na minha igreja várias vezes, pero vou explicar muito rápido para vocês que nos visitam, a diferença entre a ética e a moral. Há que são sinônimos no dicionário, pero a ética é a preservação da vida por cima de todas as coisas, e a moral é o acordo da maioria. Por exemplo, a moral cristiana dizia que o pastor tinha que predicar de saco e corbata antes, e era pecado se não. Pero em nossos dias já é pecado se usa saco e corbata praticamente, não? Um dia já me passou as duas coisas, não? Fui predicar na igreja de um amigo e fui sem corbata, porque era uma reunião de jovens, não? E o diácono já sacou a corbata, não poner, senão não pode predicar cá. Glória a Deus. Aí quedei um rido, não? Nesse momento eu já estava profano e me volvi santo, não? Havia perdido a salvação, não? Por não poner a corbata, e ganhei a salvação novamente. Glória a Deus. E já em outra igreja já fui de saco corbata. Não vê que está todos acá, assim? Bueno, aí saquei a corbata. Deus mío, que pedaço de pano que traz tanto problema, não? Bueno, então vocês vivemos com esse problema, e Pablo ele habla das viandas acá, habla de que alguns comiam e outros não comiam, e o hermano forte não tinha que menospreciar o débil, deixar o débil de lado. Esse é débil, não entende nada. E o hermano débil não podia criticar o forte, porque o forte, ele entendia da sana doutrina e sabia que a sana doutrina não era essa pabada. A sana doutrina é a ética, que é a preservação da vida por em cima de todo. Foi o que Jesus disse. Não era ético, não era moral no que Jesus disse. Algumas coisas que Jesus disse não era moral. Como o quê? Como sanar nesse sábado, porque estava profanando esse sabate. Pero segundo a lei de Deus, não. Segundo a lei de los hombres. Porque Jesus ele explicou, ele deu a interpretação e disse: qual homem que, se o boi, se o jumento cai em poço, se o animalito, não vai salvar, porque é sábado, vai deixar o animal morrer?
não? Vai deixar o animal aí que dá passando um momento malo, não, é sábado, não, vamos esperar que o sol não se ponga, e aí podemos salvar o animalito. Não, isso era a moral, era o acordo da maioria dizendo que não era parte da moral, que não era bueno fazer algo nesse sábado, porque ia profanar o sábado. E Jesus foi já e sanou. Jesus foi já e recorreu espigas e comeu, ele com seus discípulos. E todavia não lavou as mãos. Que grande pecado de Jesus, não? Ironicamente, digo uma vez mais, Jesus não pecou, foi santo sempre acá na terra, e sempre lo será pelos siglos de los siglos. Pero acá eles tinham essa peleia e esse problema, já que era uma cidade onde estava influenciada fortemente com isso. Pero o que Deus nos quer falar? De reino. O reino de Deus não é eu me quedar pensando nessa pabada, em lo que vou comer, em lo que vou falar, em lo que vou vestir, porque esse dijo, porque o outro dijo, porque o pastor empeçou sem orar, ou orou depois, ou orou antes, ou porque tocou uma alabança, ou porque não tocou, ou porque... Não, vê que... Acá bem certito, não? Toca a alabança, depois a adoração, depois tem essas coisas na igreja, não? La liturgia, ao qual chamamos de liturgia. Como se celebra a Santa Cena? Não? Ou seja, quedamos presos a formas, quando a verdadeira essência do Evangelho está lejana a nós outros. Qual a verdadeira essência do Evangelho? Qual é o reino de Deus? É justiça, é paz, é gozo. Não? A justiça de Deus Deus é justiça, não? Quantas vezes nós outros hablamos de justiça, dizemos, Deus é justo, você aponhando um medo e rurgando a outra pessoa, tá bem, pero Deus é justo, é verdade, pero a justiça de Deus foi imputada a mim, não por minha obra, porque minha obra nunca é justa, e quando minha obra é um pouquinho assim justa, quando eu hago a coisa realmente por amor e desinteressadamente, que quase nunca hago, não sempre há um interesse em nossas relações, é porque, quando hago bem, é porque o amor de Deus actuou por meio de mim, não porque sou bueno, porque eu sou justo, sim, sou justo, e cada um que aceitou Jesus, em seu coração é justo, pero é justo não por sua obra, é justo pela obra que Cristo hizo na cruz, não? Isso não estou inventando nada, é a Bíblia que diz, pero por suposto que a hora uma vez justos nós outros, para com Deus, temos que actuar com justiça. E é disso que Pablo está falando. Ustedes já foram lavados e remidos em la sangre de cordeiro. Ustedes são justos, ustedes são santos, como ele habla na introdução da carta de los Coríntios, ele habla, não? A los creyentes santos de Corinto, pero depois habla solo de carnalidade de eles, não? Eles eram recarnales e Pablo chama eles de santo. E o mesmo Pablo está sendo em Romanos. Eles são santos. Por que somos santos nós outros, irmãos? Não porque pus uma auréola na cabeça, me porto bem, sou santito, oro, ajuno, leio a Bíblia, congrego, vou tomar a Santa Cena hoje, que bendição. Sou santo. Não é por isso, é por a obra de Cristo que foi imputada em minha vida. Ele morreu e me lavou uma vez. Por isso eu creio que a salvação não se perde, porque ele me salvou uma vez, para sempre. Ele me salvou e já está, e ponto final, me salvou. Agora, eu tenho que viver em acorde a essa salvação, e Pablo traz a memória de los creyentes novamente. O reino de Deus não é isso, o reino de Deus não é isso que estamos vivendo, não é a divisão que há entre as igrejas, não há um evangelho falso, maligno de la prosperidade, teologias de ter que fazer métodos e formas para llenar a igreja e para enganhar a gente basado em la própria Bíblia, porque a Bíblia, mal interpretada, é a madre de todas as heresias. Todas as falsas religiões se basaram na Bíblia, não? Para criar falsas doutrinas, heresias. Pero o reino de Deus é justiça, somos justos. Somos justos, não por nossa obra, pela obra de Cristo nós estamos vivendo. Então, se actuemos como justos, não? Como diz o Pablo em 1 Coríntios, capítulo número 13, quando habla del amor, ele habla que o amor, ele não vai com a injustiça. E muitas vezes é cristiano, não? Levantando bandeiras de paz, comete injustiça.
Isso temos que pensar. Não? Nossa piedade está muito lejos da cruz, muitas das vezes. Temos que fazer essa autoanálise. Eu estou criticando a mim mesmo, estou criticando a los cristianos, ao falso cristianismo. Eu estou criticando, nesse sentido de fazer essa autocrítica, a autoanálise, que é o que vamos fazer. Vamos compartilhar a Santa Cena, e no meio da Santa Cena que dijo Pablo. O grande problema da Santa Cena qual era? Era de que o irmão rico sentava primeiro à mesa, e a mesa de ellos, Santa Cena passada, nós outros compartimos um rico assado, não se acordam, não? Sobrou todavia, os irmãos levaram, não? Sobrou. Poderíamos ter compartilhado hoje também, glória a Deus, pero meus irmãos, mais pecadores, nos abandonaram. Hoje era um lindo dia para assado, não? Mira como está. Ainda está em tempo, toca a paz dos corações. Bueno, vamos ver aquela predicação. E era uma linda mesa, não? Com carne, com um montão de coisa. E os ricos levavam. E os pobres levavam o quê? Chupava o dedo no mar, não? Pobre come carne quando? Quando morde o dedo, não? Aí o morde a língua, aí o pobre come carne. E era assim que eles comiam carne, não? Não era assim, perdão. Já hice essa broma no mar. Pero o pobre chegava depois, porque ele tinha que trabalhar, porque eles eram jornaleiros. Tinham lá jornada laboral. Se eles não trabalhassem al dia, eles não ganhavam. Eles não ganhavam por mês como nós outros, ou quinzena. Eles ganhavam por dia. Eles tinham que pescar, tinham que vender nesse mesmo dia. Pescar para comer e pescar para vender, cambiar por outra coisa. Senão não tinham. Não? Por isso estavam tão tristes os discípulos pescadores quando não conseguiram pescar. E Jesus vai já e dá uma ajudita a eles e hace a pesca milagrosa. Não somente uma vez foi isso, não? Por quê? Porque não tinham nada, eles sabiam que iam voltar para casa e que iam dar a seus filhos. E tinham bastante erro, não? Naquela época, não? Ou seja, então se Deus nos habla, o quê? Que a justiça, que vai seguida de paz e el gozo do Espírito. La paz, qual é a paz? Vamos entrar na paz e já vou terminar lá. Que paz é essa? Que diz a Bíblia? É a paz... Aí tá. É a paz que sobrepassa o entendimento. Porque a paz, não tenho frio, não tenho calor, tenho plata, não tenho deuda. Isso não é paz. Tenho todos os recursos. Isso não é paz. Inclusive, já que vocês não creem na Bíblia, não? Bueno, já que não creem na Bíblia, eu vou falar de ciência nesse momento, não? Os neurocientíficos já descobriram, não? Os especialistas põem a pessoa dentro da máquina e tudo. E descobriram que, sem problema, nosso cérebro não cria novas conexões. Nosso cérebro queda atrofiado e vai murindo, não? Bueno, os neurônios já vai murindo, não? Cada vez mais, não? Pero perde as conexões. Não quedamos burro, sem ofender o animal, porque o burro é muito inteligente, não? Eu quero falar burro no sentido mitológico da palavra, não? Sem querer ofender o animal, que o animal, por suposto, é muito mais inteligente que muitos humanos, não? Porque nós outros humanos actuamos como animais, muitas delas vezes, e é isso que Pablo trata, não? Quando habla de el hombre pneumático, já el hombre espiritual, el hombre animal, el hombre carnal, e el hombre animal, o homem natural, que não consegue ver as coisas do Espírito, que não consegue entender as coisas do Espírito. E está dizendo que essa paz é lá que temos que ter. Qual? A paz que Jesus disse, não lá que Antônio disse, ou que disse Pablo, sino a paz que Jesus disse. Qual é a paz que Jesus disse? É a paz que sobrepassa. Não? Por exemplo, o púlpito sobrepassa a mim. Antes, eu sobrepassava o púlpito. Não, já era mais grande que o outro púlpito antes. E agora, esse púlpito é mais grande que eu, sobrepassa mis dimensões. Aunque sou grandote, pero o púlpito me sobrepassa. Essa paz sobrepassa o entendimento. Nós outros não entendemos. Como lograste passar por essa prova tão grande? Como lograste passar por esse momento tão triste, de tanta desesperação, de tanta angústia? Encontraste o consolo no Espírito Santo. Por isso que encontramos o consolo do onde? Para viver essa paz. É gozo. Estejam sempre gozosos. Outras vezes digo, estejam gozosos. Pablo habla isso aos Filipenses, la carta del gozo. Pero que grande ironia que ele escreveu esta carta diretamente. Não posso falar essa palavra, não? Sentado nos decretos humanos. Sabe o que são os decretos humanos, não?
ele estava aí, desde aí, na cárcere inferior, não? Que era de onde passava o deságue, não, do palácio, de los lugares allá, de las centúrias, não? Do quartel general de los romanos. Ele estava sentado já, passando toda a caca, a urina, ele recebendo golpes, sua espalda aberta. Foi daí que ele escreveu: estem gozosos. Vós poderia estar gozoso nesse lugar? Não. E Deus, ele poderia orar, não, porque ele já havia orado antes, já havia cantado alabança, já no livro de Hechos, e Deus havia aberto as cárceres. Glória a Deus, Pablito, ore novamente, que Deus te vai abrir a cárcere. Não, dessa vez não. Dessa vez te vais a morir e te vai arrancar a tua cabeça. Te vais a morir, porque ao final vamos a morir um dia. Pare de sofrer. Todos querem escutar o pare de sofrer, não? Pero pare de sofrer é de diabo. É pare de sofrer como predicam. Pero realmente devemos parar de sofrer acá na terra, porque temos o gozo do Espírito Santo atuando em nossas vidas. E o gozo provém dessa paz que sobrepassa o entendimento. Provém da obra que Cristo já lo hizo. Qual foi? A justiça de Deus imputada a nossas vidas. A justiça de Deus. Eu já sou justo. Eu já tenho a salvação. O que me pode passar cá nessa terra? Me pode passar muitas coisas para que eu me quede triste, mas essa tristeza será momentânea. Será uma tristeza saudosa, não? Saludosa, de trazer à memória algum momento triste, bom, um momento que compartilhamos, que já não se pode mais nesse momento. Pero o gozo do Espírito tem que estar latente em minha vida. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando em minha vida. Porque o gozo é em nele Espírito, porque o Espírito Santo habita meu coração. Ou o Espírito Santo não habita teu coração? Como eu disse, não hago a memória dessa madre em um enterro que eu fui, que sou filho, como dizemos em Brasília, não é eufemismo que usamos, não é flor que se ola. Tem esse dito acá, não? Não. Em Brasil temos muito dito, não? Ou seja, o PIB não era bueno. A morte dele era um descanso para seus padres, não? Desde os 13, 14 anos se drogava, viveu uma vida toda assim, e molestando. E comia terra no enterro. E era cristiana. Hã? Quem? Não te pode dizer quem. Não, comia terra no sentido de angústia, de desesperação, de estar enterrando seu filho. Não? O que quero dizer é que descanse em Deus. Está bem, é triste. Ojalá nunca passe por isso de enterrar um filho, quanto mais que tenho solo uma, não? Ojalá nunca passe por isso, não desejo isso a nadie. Pero la desesperação de los cristianos é terrível, porque é o que Jesus disse: se a luz que há em ti, ou seja, somos cristianos, a luz há em nós outros. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus habla o grande sermão da montanha. O que estou falando está insertado nesses capítulos. Não me acordo se é no final do 5 ou no começo do 6. Pero disse: a luz que há em ti é tiniebla? Que grande tiniebla será? Por quê? Porque não nos queda nada mais. Só nos queda justiça, paz e gozo nele Espírito Santo. Vamos orar para passar para esse momento de Santa Cena, que podamos entender essa palavra, que podamos guardar essa palavra em nossos corações, que podamos entender uma vez por todas a justiça, a paz, o amor de Deus em nossas vidas, expressado por la bendição de Deus em nossas vidas. É maravilhoso o que Deus hace. É maravilhoso quando a ficha nos cai, não? Eu digo, a ficha nos cai e entendemos a palavra de Deus, entendemos que esse gozo do Espírito nos produz essa paz que sobrepassa o entendimento, nos hace caminhar e muito mais allá, ver adelante, não ver mais allá desse momento oscuro ao qual estamos atravessando. Todos nós outros acá atravessamos algum momento escuro, ou estamos atravessando nesse momento algum momento difícil em nossas vidas. Pero devemos deixar a luz de Cristo brilhar. Devemos alimentar-nos da palavra de Deus e do verdadeiro evangelho. Por quê?
Porque há um falso evangelho sendo predicado. Há um evangelho onde diz: "Jamijai receberás e tu casa e todos os teus problemas terminaram. Pare de sofrer. Passar cá na frente que te vou orar, te vou soplar, te vais a cair, te vais a cambiar." E as mentiras. E se você conhece esse tipo que realmente funciona, chama-me a mim. É dinheiro. Põe plata cá. Põe 100 que vai receber 10 mil, não? 10 vezes mais. Que glória a Deus, não? Pode quedar tranquilo, não vou pedir plata para sejar a palavra, não? Que eles pedem plata para sejar a palavra. Eu já tenho um sejo acá já, não? Se querer, eu sejo ustedes quando salia. Estou sendo irônico, na verdade. Pero esse evangelho mentiroso ao qual está sendo predicado, que é completamente dele mesmo demônio, não é esse reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é o que podemos passar acá. Eu sempre dou o exemplo de los pajaritos, porque quando estou gravando desde afora lá amanhã, como foi, creio que Vernes, não? Em meu canal de YouTube eu gravei, dá para escutar os pájaros cantando. E Jesus Cristo, no mesmo sermão de la montanha, ele disse: quem alimenta esses pájaros? Nadie. Às vezes alguém tira nas coisas, eu tiro não, nas verduritas, já para eles, toda a basura orgânica, tiro, eles comem. Não trabalham, não hacem nada, pero não falta alimento para eles. Não estou dizendo acá que somos vagos, não, choriplaneiro, não estou falando nada disso, vai andar a laburar, levantar a laburar, não estou falando de isso, porque essa palavra é muito mal confundida, não, principalmente aqui em Argentina. Deus manda laburar, hay que laburar. Principalmente laburar para o Senhor também, laburar para vós mesmo, para tu casa, não andar até laburar. Pero descansar em Deus, não andar angustiado. Padre, te damos glória e graças por essa palavra ministrada a nossos corações. Padre, queremos glorificar e exaltar tu nome, adorar-te. Tu eres fiel, tu eres poderoso, tu eres maravilhoso. Só queremos dar-te graça, honor, glória a tu nome. Senhor, que essa palavra não saia nas nossas vidas, que podamos sempre ter tu justiça, tu gozo, tu paz e tu gozo latente em nossa mente, em nosso espírito, que isso é a salvação, é a salvação da estupidez, da brutalidade, da ignorância acerca de tu palavra nesse mundo, a qual não entendemos. Dai-nos luz cada dia mais, Senhor. Dai-nos refrigério para nossas almas. Te damos graça em nome de Jesus. Amém.